Você tem o desafio de manter o seu currículo atualizado e sempre que surge uma oportunidade, você tem que atualizar o seu currículo. Então, nesta aula eu vou partilhar consigo uma ferramenta super prática, gratuita e intuitiva para você converter toda a sua informação num currículo profissional e pronto a enviar. A ferramenta desta aula vai ser o Europass, é uma ferramenta fornecida gratuitamente pela União Europeia a todas as pessoas que querem aumentar as suas potencialidades de emprego e, no fundo, também divulgarem um bocadinho melhor a sua parte profissional. Esta aula foi pedida por uma das alunas na comunidade da carreira, uma comunidade gratuita que eu disponibilizo aqui em baixo neste canal, onde você pode colocar os seus pedidos de aula e inclusive saber a agenda das próximas aulas que vão ser publicadas aqui no canal. Mas agora deixemos conversas e vamos entrar diretamente na aula. Para nós iniciarmos esta jornada aqui de criação do Europass, nós precisamos de entrar na plataforma do Europass. Então nós vamos aqui ao Google e colocamos aqui Europass, ok? Fazemos Enter e vai-nos dar aqui uma série de opções. É muito importante vocês identificarem que o Europass tem aqui a bandeira da União Europeia. Não é outro símbolo, porque é normal que vocês quando procuram no Google, a primeira coisa que vos aparece são os patrocinados, que são o quê? Outras plataformas que fazem publicidade para atrair mais clientes, correto? Só que aqui, esta é uma plataforma diretamente da União Europeia, não está aqui como publicidade, não estou a dizer que ela não o faça, não sei, mas como isto é um organismo público de interesse público, eu duvido. Mas de qualquer das formas, é importante que vocês identifiquem. E depois vocês têm aqui duas partes, crie o seu currículo e o perfil Europass. E vamos falar um bocadinho aqui, antes de você começar a pôr a mão na massa. Porquê? Porque você pode criar diretamente o seu currículo e é onde, quando você coloca aqui esta aba, até nós vamos ver, você pode ir buscar a informação que está no seu perfil. Se você não quiser, você pode criar diretamente o seu currículo aqui e depois preenche a informação e ele vai lhe dar um design todo bonito. Aquele bonito que eu já mostrei. Agora, quando você quer poupar o seu tempo, rentabilizar o seu tempo e depois ir produzindo currículos de acordo com as necessidades que você vai tendo ao longo da sua carreira, então eu recomendo aqui criar o seu perfil, que é isso que nós vamos criar aqui nesta aula. Então, clicamos aqui no perfil Europass e depois ele vai pedir para nós nos registarmos, certo? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos fazer registra-te aqui e depois eu vou colocar aqui um e-mail que eu tenho só para este efeito. Fazemos o seguinte. E ele vai-me pedir aqui uma palavra passe. Eu vou colocar aqui uma palavra passe segurança e fazemos iniciar a sua sessão. Assim que nós colocamos aqui a primeira palavra passe, ele vai pedir uma segunda por uma questão de segurança. Ele vai pedir uma nova e eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Porque às vezes são passwords que são periódicas. Entretanto, ele está a criar isto tudo. Maravilhoso. Política de privacidade continua. Ok? A fator de autenticação eu digo que não quero, até porque eu vou pagar esta conta. E agora começa aqui a vossa jornada. Só que vocês dizem assim, Isa, mas isto está em inglês. Então eu chego aqui em cima e altero para a minha língua. Olhem aqui, português. E ele automaticamente faz. Agora, eu posso carregar o meu CV Europass ou eu posso criar diretamente o meu perfil. Agora, qual é aqui a diferença? Eu posso carregar aqui um fecheiro, que ele vai-me dizer para ir buscar o meu fecheiro, ou então eu vou criar e preencher os parâmetros, que é isto que nós vamos fazer. Nós clicamos aqui, criar o meu perfil, e depois vamos identificar a língua. A língua é aquela que eu quiser, né? Neste caso é português. Seleciona o formato da data, se eu quero desta forma, se eu quero com texto, se eu quero, ao contrário, muito estilo americano. Eu é que vou escolher. Eu particularmente gosto aqui desta com texto. E agora ele vai pedir aqui os nossos nomes próprios. Eu chamo-me Isa Alexandra, não é? Pronto, eu posso pôr aqui Alexandra e ponho aqui o meu nome. Ok, mestre. Eu vou colocar aqui a minha data de nascimento. Ok? E o meu ano. Como se fosse um normal e o meu sexo é feminino. Então, vou identificar aqui a minha nacionalidade, que é portuguesa, e vou identificar aqui o e-mail que eu estou a identificar. Não vale a pena mandarem e-mails para este e-mail porque eu não vou responder a nenhum. Depois vou identificar aqui o meu telemóvel, vou identificar aqui o
o indicador e vou colocar aqui um telefone. E agora vamos entrar aqui na parte do endereço. O que é o endereço? O endereço é a localidade que você reside. Você não vai colocar aqui a sua morada porque o seu potencial empregador não tem nada a ver com isso. A morada é um registro seu individual que você vai ter que dar assim que você se for contratado ou contratada. Agora, não vai deliberadamente dar a sua morada pessoal às pessoas só para promover, a dizer que você anda à procura de trabalho. Isso não faz sentido nenhum. Então, o que é que eu recomendo? Que você coloque aqui a localidade de Setúbal, vou identificar aqui o país que eu quero, ok? E agora nós temos aqui um botão que diz seguinte, e a gente clica em seguinte, vai para a nossa experiência profissional. E na experiência profissional vamos colocar o nosso cargo, o nosso último cargo. Então, neste momento, eu hoje sou mentora de carreira e negócios. É o que eu faço. Sou formadora. Ok? E depois eu vou pôr o nome da minha empresa, que é onde eu exerço funções. Ok? E vou dizer que estou em Setúbal. Ok? O país é em Portugal e estou neste cargo desde 1 de junho. Ok? E neste momento a gente desbloqueia esta parte que diz em curso. Para quê? Para ele não dar o término, não identificar o término. Significa que ainda é uma função ativa. E agora aqui vem a parte interessante. O objetivo desta parte é vocês colocarem, em termos de estrutura, as principais responsabilidades e principais funções que vocês desempenham. Não é para colocar tudo e mais alguma coisa. Porque quem está a analisar o currículo tem que perceber o mais direto possível o que é que você já fez, as principais experiências e principalmente os principais resultados. Agora que eu já preenchi, eu dividi isto em 3 áreas: principais atividades, resultados e setores que já desenvolvi. E porquê é que eu coloquei isto assim? Porque esta é a minha atividade de empreendedora, que eu tenho uma forma diferente de trabalhar. Mas eu vou partilhar já um exemplo com base na minha experiência corporativa. Então, eu já tenho esta parte, faço aqui adicionar outra experiência. Estão a ver? Assim que eu faço adicionar, ele aparece-me aqui. Agora vou colocar aqui outra experiência. E vou pôr a minha última experiência. Ok? E assim que eu seleciono aqui diretora financeira, vai-me aparecer aqui uma descrição da atividade, uma descrição sumária. Mas eu não vou colocar isto aqui porque eu gosto da parte do menos é mais. Eu vou colocar aqui a última empresa onde eu estive. E agora que eu já coloquei toda a informação, agora vou explicar-vos aqui um bocadinho. Então, eu sou financeira e existe a tendência para eu simplificar e ser mais pragmática na minha comunicação. O que é que eu quero dizer com isto? Não tem necessariamente que ser esta experiência, tem, acima de tudo, de ser prática e pragmática aquilo que vocês vão colocar aqui. Agora, se vocês não têm ainda resultados provados, principalmente se vocês são iniciantes no mercado de trabalho, coloquem aqui as vossas 5 ou 6 principais responsabilidades ou tarefas que vocês desempenharam. Quer vocês sejam, por exemplo, da área de educação, em que fizeram atividades lúdicas com as crianças, ou se vocês são, por exemplo, da área contabilística, que fizeram a organização documental de todo o arquivo e, inclusive, simplificaram e fizeram, inclusive, um código de cores para o arquivo, que também é uma coisa interessante na área da contabilidade. Ou seja, vocês colocam as principais responsabilidades e experiências que vocês tiveram. Se conseguem adicionar o resultado que alcançaram, melhor, é mais fácil e, inclusive, é mais fácil para quem está a avaliar e interpretar a vossa capacidade de resolução de problemas, porque é isso que as organizações pagam. É nós solucionarmos problemas e acrescentarmos valor dentro das organizações, ok? Mas isso dava tema para outro vídeo. Então, nós fazemos o seguinte, e depois vai buscar aqui a parte da educação e formação. E se repararem aqui a barra, está a adicionar aqui uma série de informação. Então eu vou colocar aqui. E agora que eu já preenchi toda a minha área de educação e formação,
E vocês, se quiserem, depois podem adicionar mais uma certificação, mais uma educação, uma formação complementar, se vocês tiverem, e depois isto vai sempre ficar aqui dentro do vosso currículo como um valor acrescentado. Vocês fazem o seguinte, e depois vocês colocam aqui as vossas competências pessoais, onde nós temos as competências linguísticas e as competências digitais, ou seja, mais informação. Então, competências linguísticas eu vou colocar aqui a língua portuguesa e depois vou adicionar aqui outra informação, por exemplo, inglês, ok? Em termos de compreensão oral eu sou independente, em termos de leitura sou independente, em termos de fluidez também até sou um B2. A produção oral, de vez em quando estou um bocado enferrujada, está tudo bem, mas quando é preciso escrever e falar e desenvolver eu sou um B2, ok? Se vocês quiserem adicionar mais outra língua, podem adicionar aqui outra língua e podem, por exemplo, pôr o espanhol, por exemplo. Ok? Posso colocar aqui o espanhol, mas aqui eu sou uma utilizadora muito mais básica. Escrever então, para esquecer. Ok, então agora vocês colocam aqui toda a informação de línguas e agora vamos aqui às competências digitais. O Europass vai-vos dar sugestões de coisas que vocês podem adicionar. Então, não é preciso muita coisa, é só arrastar. Por exemplo, redes sociais, por exemplo, o Gmail, conhecimentos informáticos na ótica do utilizador, faço, por exemplo, pesquisa se entretanto fizer sentido. Gosto do trabalho de equipa também é uma competência que eu tenho. Posso simplesmente ir à procura, por exemplo, comunicação assertiva. Olhem aqui. Forma clara em clientes e colaboradores, assertividade e atitude positiva na gestão do stress. Ou seja, vocês podem ir buscando informação aqui que é para ir adicionando a esta grelha toda. E se vocês quiserem, vocês podem criar grupos onde vocês vão colocar as vossas competências. Vamos adicionar aqui competências de comunicação, ok? Por exemplo. E agora vou pegar aqui tudo o que é assertividade, vou colocar aqui em baixo, porque eu acho que fica mais bonito do que não estar nas competências digitais, certo? Olhem aqui, eu tenho a comunicação clara. Se vocês quiserem podem colocar o PowerPoint, o Word, o Excel, irem à procura das ferramentas. Portanto, vocês podem ir adicionando todas as competências que vocês queiram adicionar. Agora que eu já preenchi tudo, olhem aqui, tudinho, então vamos aqui criar. Assim que eu crio, ele vai-me criar toda uma estrutura. Olhem aqui, está lindo. Já está tudo criadinho, já tem aqui em termos de visuais. E agora aqui é que a gente pode ir adicionando e alterando a ordem. Porque olhem só, esta certificação de coaching é muito mais recente. Então o que é que eu faço? Em cada grelha eu posso puxá-la para cima. Viram? Então eu ordeno de acordo com a ordem cronológica. Imaginem que eu aqui quero colocar competências digitais primeiro que as competências linguísticas. Eu chego aqui e altero para me colocar a informação acima. Mas eu particularmente não quero. Uma coisa que eu acho que é interessante é que nós primeiro deveremos colocar a informação mais recente em primeiro lugar, que é para ir aprofundando, para vendo o histórico. Mas há pessoas que fazem exatamente ao contrário. Mas em termos profissionais é muito mais interessante nós comunicarmos de forma que a pessoa perceba qual é que foi a nossa última experiência mais relevante, que é aquela que deve estar em primeiro lugar. Agora, vocês precisam aqui de uma foto, certo? Então fazemos editar. Carregamos aqui em selecionar e vamos buscar aqui uma foto. Vê se eu tenho aqui uma foto minha. Olha esta, isto é de uma imagem que eu precisei. Está perfeito. Ok? Pronto, então tenho aqui uma foto. Estão a ver? Está carregada com sucesso. Ela não está a aparecer, mas a gente vai fazer um refresh à página. Viram? Olhem aqui a imagem. Agora, vocês só façam refresh depois de guardarem, porque senão vocês perdem o vosso trabalho todo. Neste momento eu tenho aqui a informação toda. E agora nós vamos criar o nosso currículo. E esta é que é a parte mais interessante. Olhem só. Sabias que podes criar currículos profissionais a partir do teu perfil? Cria o teu currículo agora. Nós clicamos aqui e vai aparecer aqui o currículo. Aquela imagem que nós vimos no início, lembram-se? Então olhem só.
eu quero criar o currículo a partir do meu perfil, ele vai buscar tudo aquilo que eu tenho preenchido, eu posso selecionar aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, o que significa que se vocês aqui, nas competências digitais, se vocês quiserem não colocar, vocês podem não colocar, mas viram que aparece aqui os grupos, vocês podem colocar aqui, ok. Depois, se vocês não quiserem colocar as experiências que vocês tiveram, podem não colocar, só fica aquelas ativas, mas eu vou colocar aqui tudo. Ou melhor, vou tirar só para vocês verem como ele desaparece. Ok? E depois disto tudo, vocês fazem o seguinte. E depois diz assim, queres editar as tuas informações antes de finalizares a criação do teu CV? E eu digo assim, não quero nada. Mas se eu quiser, vai-me aparecer uma grelha. Ou melhor, vamos lá pôr aqui sim. Se eu disser que não, vai acontecer é que vai passar para a frente. Eu vou explicar aqui a informação da edição, a data, altera aquilo que eu quiser. Por exemplo, vou tirar isto aqui, vou alterar aqui, estão a ver? Vou adicionar aqui mais, sei lá, aqui as redes sociais. Ok, viram? Já está. E faço guardar e faço seguinte. Viram? Agora, esta é a parte gira aqui do Europass. Porque olhem só, vocês têm vários modelos que vocês podem escolher. Todos esses modelos vão ser criados automaticamente com a informação que vocês colocaram. Toda a informação. E eu, particularmente, eu gosto muito deste aqui, acho que este é simples e elegante, mas vocês podem, se optarem por este, também está tudo bem, e se optarem por este mais simples, está tudo bem. Este era aquele que antigamente havia, que é o tradicional que havia no Word, era sempre o mesmo formato. Mas eu acho que agora aqui, este é muito mais bonito, tem aqui este cabeçalho, eu comecei a fazê-lo assim. Agora, depois vocês vão escolher a cor, que é para darem aqui uma tonalidade diferente. Olhem aqui, vocês podem escolher outras cores, que é para vocês se diferenciarem. E depois vocês podem colocar em todas as páginas o logotipo do Europass ou então simplesmente escolherem não colocar e ele automaticamente desaparece. E depois até podem colocar aqui número da página se vocês tiverem muitas páginas, mas eu particularmente como só tenho uma página nem preciso disto. Depois de vocês fazerem o vosso currículo, há aqui um campo que eu acho bastante interessante. Porquê? Porque vocês podem colocar aqui uma data em que este currículo foi emitido. Para quê? Para que quando o recrutador tiver a analisar o vosso currículo, consiga saber a data em que este currículo foi elaborado, o que se torna bastante interessante porque se cruzado depois aqui com o atual, se calhar já houve evolução. Imaginem que há aqui um desvio de 3 anos da concretização. E o currículo de uma pessoa muda muito em 3 anos. Mas se vocês também quiserem, podem adicionar aqui uma informação. E se vocês ainda quiserem, podem adicionar aqui um logotipo. Olhem assim. E fica assim uma coisa aqui no fim. Pode ser um logotipo, pode ser uma assinatura digital, aquilo que vocês entenderem. Eu vou deixar aqui a data, porque eu acho efetivamente a data bastante interessante. Depois está tudo validadinho, que eu acho que é perfeito, vai seguinte. Se não tiver tudo validadinho, faz anterior e volta ao início. Então vamos fazer seguinte. E o currículo está criado. Olhem aqui, está totalmente criado. Viram? E ele até me separou por páginas. Se eu quiser, posso alterar, posso chegar aqui, adicionar o número da página, posso fazer seguinte. E ele adiciona-me aqui o número da página. Estão a ver que se torna até bastante interessante. Eu dou aqui o meu nome ao meu currículo. E agora vocês podem fazer isto de várias formas. Nós podemos descarregar e vai aparecer um CV normal, olhem aqui, em que quando eu clico vai-me aparecer aqui o currículo, olhem aqui tão bonito. Então eu posso adicionar a um e-mail e enviar para uma empresa específica. Eu posso guardar na biblioteca Europass, que é só clicar. Para quê? Para eu, sempre que eu quiser este formato de currículo, eu posso ir buscá-lo. Eu posso ir entrar no currículo e depois, posteriormente, enviar. Se eu quiser, também posso publicar na rede, aqui, que é para futuras oportunidades. É um bocadinho assim, ok? Faço terminar. Agora, aqui ainda existe outra opção. Porque quando eu identifico o meu currículo, que vai estar aqui, a minha biblioteca,
aqui o currículo. Agora, eu posso querer descarregá-lo, apagá-lo ou então enviá-lo. E como é que eu envio? Eu posso descarregá-lo e enviá-lo por e-mail ou posso partilhar o link para as pessoas verem. Então, eu vou identificar o nome e a organização, o motivo de partilha, colocar um prazo de partilha deste currículo e ele gera-me um link. Olhem só, eu digo que até ao final de 2024, ele só permite 6 meses, não é? Até o final do mês, até o dia 5 de outubro, o currículo está disponível. Então eu vou pôr aqui, imagina que eu ia enviar para a minha, não é para a minha empresa, mas pronto. Candidatura espontânea, ok? Pronto. E depois gerar hiperligação. E quando faço copiar, entra aqui, eu tenho o currículo disponível para partilha. Então, quando a pessoa clica, ela tem acesso ao meu currículo e pode fazer, inclusive, o download. Isto acaba por ser interessante, principalmente para candidaturas ao estrangeiro ou candidaturas pontuais que vocês queiram. Agora, há outras coisas que o próprio Europass permite colocar aqui, como cartas de apresentação, certificados e diplomas e outros carregamentos de informação que sejam relevantes para vocês adicionarem aqui. Mas isso eu deixo para outro vídeo e coloquem nos comentários se vocês gostariam de ver. Era isto que eu queria partilhar consigo. Espero com esta aula ter aumentado as suas possibilidades de manter o seu currículo atualizado. Se gostou desta aula, não se esqueça de subscrever o canal, colocar um gosto para o YouTube entregar este vídeo a mais pessoas. Inclusive, se quiser partilhar esta aula com outra pessoa. E por agora é tudo. Desejo-vos um dia muito feliz e até à próxima aula.